A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de segunda-feira, dia 30 de setembro do ano de 2024. Olha aí, 30 de setembro, último dia desse mês. E vamos que vamos, não é? Ainda dá tempo de fechar esse mês de uma forma mais positiva, né? E vem mais uma época aí pela frente. E como é que você se porta diante do novo? Você se porta com alegria, com muita expectativa, pouca expectativa ou com medo? Na verdade, essa é uma das questões muito importantes de serem trabalhadas com relação ao nosso comportamento humano, né? O medo. E nós vivemos numa época em que os tipos de medo têm sido cada vez mais adicionados, né, com o passar do tempo. Ou seja, a cada ano um novo medo se adiciona a todos os outros. Medo da carne vermelha, medo da gripe aviária, medo das mudanças que têm acontecido na sociedade. Aí de repente surge um novo tipo de cigarro aí, né? Cigarro eletrônico, o medo de ficar invisível nas redes sociais, né? O medo de ser banido de redes sociais, enfim, sempre tem um medo novo, não é? E, de um modo em geral, a filosofia sempre trabalhou essa questão dos medos, né? Todas as grandes filosofias tentaram fazer com que os homens vencessem seus medos, né? E, na realidade, hoje o que nós temos? Nós temos um modo de ser social que se baseia na proliferação desses medos. E, enfim, é possível atingir, não ter medo? Essa talvez seja a grande coisa, né? De um modo geral, o que se pensa em não, para se atingir a questão de não ter medo? É atingir a serenidade. Ou seja, a serenidade, né? Estar mais centrado, faz com que a gente encare esses medos de forma diferente. Alguém poderia dizer, o medo é um obstáculo à felicidade. A felicidade, na realidade, não existe para muitos teóricos, né? Nós temos momentos de alegria, mas não existe um estado permanente de satisfação. Por quê? Porque separações, a morte de pessoas queridas, doenças e acidentes são inevitáveis. Ou seja, sempre vai acontecer algo que requer um pouco mais de atenção e um pouco mais de sentimentos que normalmente não teriam espaço num ambiente de felicidade. E é por isso que a busca da felicidade plena não faz sentido. O que a gente pode fazer é buscar a serenidade, algo completamente diferente, que só se atinge vencendo o medo. É o medo que nos torna egoístas e nos paralisa, que nos impede de sorrir e de pensar de forma inteligente, com liberdade. Pode-se dizer então que o sábio é aquele que consegue vencer o medo. Às vezes pessoas ficam com medo de perderem os seus parceiros, né? A esposa com medo de perder o marido, que ele se separe, ele fica com medo também de perdê-la, se separar e não consegue ver como é que seria a vida assim. E esse medo acaba nos levando a agir de forma egoísta. Tem uma historinha muito interessante que fala que se você tiver um pássaro numa gaiola e você abre a gaiola e ele vai embora e não volta nunca mais, significa então que ele só estava ali porque ele estava preso. Mas se ele volta ao convívio, significa que ele não precisava de uma gaiola. Então, às vezes a gente quer alguém do nosso lado
prendendo essa pessoa. Isso daria a falsa sensação de uma estabilidade ou de felicidade, ou algo assim, enquanto não é verdade. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra aí na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18, dizendo o seguinte: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O apóstolo João, né, ele diz isso de uma forma muito interessante. Quando ele está dizendo essas informações, ele fala que o medo pressupõe castigo. Na realidade, todas as vezes que a gente tem medo de alguma coisa, medo de perder alguém, medo, enfim, de que nos aconteçam outras coisas, é porque talvez a gente entenda que aquilo que vai acontecer a gente não merece. Então eu me coloco no centro do que está acontecendo. E isso demonstra falta de amor. Falta de amor por tudo que te acontece, por todas as pessoas que estão ao seu lado, que fazem parte da sua história. Porque a nossa vida, verdadeiramente, pelo menos nesse plano aqui, não é eterna. Ora, se eu sei disso, eu não tenho que temer. Eu tenho que aproveitar todo e cada momento para viver da melhor maneira possível. O medo, ele me impede, ele levanta barreiras de me mergulhar completamente naquela situação. Então eu vou sempre entrar com ressalvas, um pé dentro da situação, um pé fora. E que o dia de hoje seja um olhar para dentro. E pensar o seguinte: eu tenho medo. Medo de quê? Por que eu, às vezes, não consigo me relacionar tão bem? As pessoas que estão comigo porque me amam? Eu estou com as pessoas que estou porque amo? Qual é o meu grande medo? E olhar para fora e ver um mundo que te mostra uma série de situações que expõem medos. Ora, se essas situações todas me impõem um medo, aonde é que está todo o meu amor? Pela vida, por Deus, por aquelas pessoas que estão comigo, enfim. Obrigado, Deus Santo. Obrigado porque o Senhor nos ensina a viver. O Senhor se preocupa, Deus, com aquilo que se passa na nossa cabeça. Com aquilo, Deus, que dita os nossos passos. Obrigado porque o Senhor nos apoia e nos ensina nesta caminhada que chamamos de vida a termos o melhor resultado possível. Essa é a nossa oração de agradecimento. Sempre no bendito e poderoso nome de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.